Bom dia, meus caros. Esse é meu canal que fala sobre a EAD e hoje eu vou falar de um assunto grave. Vou falar sobre a qualidade dos professores. Vamos falar como um todo, mas vamos entender por que eu admito e falo de forma clara que temos um problema na qualidade das aulas, na qualidade do que está sendo transmitido, na qualidade do que está sendo discutido. Polêmica? Posso garantir que é. Mas ao mesmo tempo acho que é um problema que precisa ser enfrentado. Vamos lá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer um pouco mais, continuar estudando, sabendo o que a gente está falando, se inscreve no canal, adiciona as notificações e vamos juntos. A qualidade dos professores é um problema na educação como um todo e no ensino superior. Isso se dá por conta da fragilidade da formação dos professores. Rainha, quando você fala isso é muito cruel, você transforma toda a culpa do processo educacional, toda a fragilidade que as pessoas enxergam dentro da questão do professor. Não estou dizendo isso não, mas eu preciso entender o que acontece, eu preciso entender exatamente qual é o problema e por que tanta gente boa acaba não tendo a formação devida e por conta de fragilidades nessa formação acaba enfraquecendo de maneira clara os processos educacionais. Vamos começar pela formação da educação básica. Calma, vou chegar na EAD. Professores de educação básica, de maneira geral, são professores de ascensão social, o que é excelente. Pessoas que vêm de classes em busca de melhorias, em busca de transformações e que por conta disso têm mais fragilidade de formação. É uma regra? Não, mas é muito recorrente. Rainha, então você acha que está dizendo que essas pessoas não deveriam ser os professores? Não, estou dizendo que eu solto fogos e acho maravilhoso ter visto a profissão docente se tornar uma profissão de transformação social. Mas eu preciso entender muito claramente que eu preciso então mudar o processo formativo dos professores. Eu preciso entender que são classes de ascensão, eu preciso entender que traz fragilidades e preciso entender que eles podem ser a mola mestra de um processo de transformação da educação, no sentido de conseguirem entender melhor a realidade dos alunos, conseguirem se adaptar de maneira mais efetiva e conseguirem dar muito mais qualidade à educação. Mas para isso, precisam melhorar aspectos de cultura geral, precisam melhorar exercícios de raciocínio lógico, práticas e relacionamento de ensino, estudos de retórica. Aquilo que antes bastava eu dar o conteúdo e os processos didático-pedagógicos não serve mais. A formação docente não deveria ser uma formação utilitarista. O que você usa de imediato, que você usa de imediato, não. Ela deveria ter esse componente prático, que eu veio falar assim, outro dia fiquei aborrecido com o professor que discutia a questão de disciplina em disciplina, mas depois de pegar o argumento dele, é um argumento importante. A gente não fala sobre disciplina de maneira clara, como orquestrando informação de professores, a gente não fala sobre a necessidade de leitura geral, de formação de cultura geral, isso não é novo. Oriano Suassuna, numa obra absolutamente maravilhosa, na verdade uma das suas aulas show, das suas aulas espetáculo, ele contava exatamente sobre uma pessoa que via esses professores de maneira a entender que a formação deles não era suficiente para filhos com mais experiência ou mais conhecimento ou só mais riqueza mesmo. E ali tem uma provocação, que é como é que a gente fortalece esses professores lendo mais Suassuna e não indo para Disney. Quem não viu o vídeo vai entender muito melhor. Quem não viu, procura Ariano Suassuna, fora de série. Ensino superior. Ensino superior tem um problema mais grave do que a educação básica. Por quê? A maior parte dos professores do ensino superior não são professores. A maior parte dos professores do ensino superior são práticos, que foram aprendendo na marra e tiveram que se virar. A maior parte não tiveram formação específica de como atuar na docência. A maior parte não consegue perceber transposição didática, não consegue entender a ideia de saberes sendo reformulados. A maior parte cria como parâmetro a si mesmo, que às vezes é um parâmetro bem problemático,
fica contando experiências da sua vida e acha que isso vai ser da aula. Um grupo enorme acha que tem que falar com uma precisão absurda e fica lendo os templates ou os slides, seja lá o que for. Tem um grupo que ainda acha que dá para dar aula de tudo, porque como o aluno não sabe, basta enrolar um aluno. É um absurdo o que acontece no ensino superior. Rainha, mas isso só nas universidades privadas. Não, professores de universidades públicas, pesquisadores fabulosos, mas que não têm noção de como dar aula, não têm noção do que é uma classe, não têm noção de um processo de ensino-aprendizagem. Desgastam emocionalmente os alunos, focado único e exclusivamente em corre atrás do meu conteúdo. Rainha, é geral? Não. Existem. Ah, não, então só salva a faculdade de formação de professores? Não, na faculdade de formação de professores tem um monte de gente que não conhece o mundo real. Um monte de professores que passaram por mestrado, doutorado, e não conheceram o mundo real, não conheceram as dinâmicas da escola, as variações da escola. Ah, não, mas eu fiz o colégio de aplicação. O colégio de aplicação não é referência para trabalhar essas dinâmicas maiores. Você traz as vivências como era estudante, a sua vivência já é muitíssimo parcial. Então o ensino superior precisava, sério, abordar a questão de que não basta conhecer para que você possa construir. Cara, e na EAD a coisa fica mais louca ainda. Por quê? Porque agora eu tenho muitos professores que até foram preparados para a dinâmica da sala de aula, mas não desenvolveram as dinâmicas, estratégias didáticas para lidar com a EAD, para aprender a fazer os vídeos. Muitos estão muito preocupados com o extremo apuro técnico, colocar todas as informações, todas as formas, como se o aluno fosse ouvir e aquilo fosse a mais pura verdade. Tem medo danado de virar meme. A gente vira meme, faz parte. Me imitavam antes, você acha que eu não vou virar meme? Faz parte. Vão criticar? Faz parte. Vou errar? Faz parte. Quem mais fala, quem mais erra. Não tem jeito, se você estiver concatenando, falando, você vai errar. Mas agora, você sabe lidar com o seu erro, você sabe discutir essas questões, você sabe como melhorar essa retórica a cada dia, melhorar o teu conhecimento a cada dia, melhorar a ideia de que novas tecnologias emergentes estão ali, seus alunos se modificam, trabalhar com turmas múltiplas, grupos diferentes, trabalhar em plataformas diferentes, meios diferentes. A formação de professores, por exemplo, está dando isso? Para quem? Os outros cursos, você é preparado para isso? Ah, não, mas nas redes sociais, qual é o mecanismo? O que faz alguém engajar não é o que faz alguém aprender. Uma coisa é assistir um espetáculo, outra coisa é dançar com uma bailarina. Não se iludam. Não se iludam. Então, ter que falar sério sobre essas fragilidades é ter que sentar sério para poder discutir. A formação de professores precisa mudar. Precisa mudar na educação básica, precisa mudar para os professores de educação superior. Não é o professor legal, não é o professor que sabe muito, é definir estratégias, é dialogar mais. Cada um chega, vai na sala dos professores, dá sua aula e vai embora. Se tem sala dos professores, não funciona. Não tem uma estratégia coletiva, não tem... Ah, a educação está ruim, vai ser ruim. Não há um outro jeito de fazer isso sem entender esse processo. Aí é muito cataclísmico hoje o que aconteceu. Não, continuo defendendo a educação, continuo defendendo a EAD, continuo defendendo a educação básica, continuo que isso já é muito melhor do que como a gente antes tinha, sem existir esse processo. Mas a gente tem que ser corajoso para dizer que esses processos existem, eles precisam ser melhorados e isso é um ponto grave, drástico e urgente. E aí, como é que foram teus professores? Tiveram aqueles que, de prático, se superaram, se transformaram em professores maravilhosos? Tem muitos. Eu tive muitos. Mas aquele professor que dava uma aula ali de um conhecimento fora de série, não dá para entender quase nada. Ou aquele que você aprendia pela força do ódio. Faz! E aí você ia aprender, mas aquela memória nunca mais esqueceu. Aquele professor que mostrou domínio didático e que você viu que estudou e que mesmo sendo engenheiro, físico, matemático, enfermeiro, médico, ama aquele processo e foi estudar para se tornar alguém muito bom naquele processo. Também existe. Aliás, em quantidade. Uma coisa é dizer, o processo está falho.
Outra coisa é não reconhecer essas pessoas que certamente mudaram e marcaram a sua vida. Bom dia, sou o professor Rodrigo Rainha. Sempre fique à vontade. Curta os vídeos aqui do canal, se inscreve, adiciona as notificações. Grande abraço.